Nessa série de vídeos, nós vamos falar sobre papéis temáticos. Papéis temáticos são as funções semânticas expressas pelos argumentos da sentença, pelas expressões nominais que funcionam como argumentos. Para entender essa noção, então a gente precisa entender a diferença entre predicadores e argumentos. Então, predicadores ou predicados são palavras que requerem a presença de outros itens. Por exemplo, o verbo chover não existe a presença de nenhum outro participante, ele é suficiente em si para expressar o evento. Mas um verbo como correr precisa necessariamente de um participante para exercer a função do corredor. Então, o verbo corre pede um alguém, como no exemplo na tela. Já o verbo construir exige dois participantes. Exige um alguém para ser o construtor e um algo para ser a coisa construída. Então, alguém constrói algo. Bem, existem vários papéis temáticos na literatura linguística sobre o assunto. O número dos papéis temáticos também varia de autor para autor. Há autores que consideram um número maior e um número menor de papéis temáticos. Nós vamos falar sobre vários deles nesses vídeos, mas neste nós vamos falar de 3 deles. Vamos começar falando sobre o papel temático de agente, de causador e de instrumento. E em outros vídeos vamos falar sobre os demais tipos de papéis temáticos. A definição do papel temático de agente vai variar de autor para autor, mas a maioria dos autores assume uma definição que diz que agente é uma entidade animada que desencadeia a ação, ou que pratica a ação, que exerce a ação da sentença. Como nos exemplos na tela. Em Maria comprou a moto, Maria é agente em relação à ação de comprar. Em o cachorro correu por todo o quintal, o cachorro é agente em relação à ação do verbo correr. Em José roubou um banco, José é agente da ação de roubar. E em o policial prendeu José, o policial é o agente da ação de prender. Uma observação importante é que nós vamos usar, na maioria dos exemplos, argumentos de verbos. Então, o agente, por exemplo, vai ser agente da ação expressa por um verbo. Mas não são apenas verbos que atribuem papel temático. Nós temos outros elementos também que atribuem papéis temáticos. E um nome, um substantivo, também pode ter um argumento e também pode ter papel temático de agente, por exemplo. Em 5 na tela, vemos que os bárbaros são agente em relação ao verbo invadir. Mas em 6, os bárbaros continuam sendo agentes em relação ao substantivo invasão. Então, a invasão dos bárbaros, invasão é uma ação, é um evento agentivo, e os bárbaros são os agentes dessa ação de invasão. Essa definição de agente como uma entidade animada que exerce ou pratica uma ação levanta a seguinte pergunta: e as entidades inanimadas? Elas são agentes ou não são agentes? Bem, há alguns poucos autores na literatura que consideram, que assumem uma definição mais ampla de agente como qualquer entidade animada ou inanimada de provocação. Mas essa tende a ser uma posição minoritária e mais antiga, na verdade. A maioria dos autores que lida com papéis temáticos e lida com esse tipo de função considera que agentes seriam apenas as entidades animadas ou entidades usadas, como se fossem animadas. Então, no caso de várias entidades inanimadas que desencadeiam ou provocam ação, nós não teríamos agentes, nós teríamos causas ou causadores. Nos exemplos na tela, o cozinheiro derreteu a manteiga, tem o cozinheiro como agente, mas o calor derreteu a manteiga, tem o calor como causador, não como agente. Em João matou Pedro, João seria o agente, mas em o câncer matou Pedro, o câncer seria uma causa ou um causador, não um agente, porque não é uma entidade animada. Da mesma maneira, em o vizinho destruiu aquele carro, o vizinho é agente, mas em a ferrugem destruiu aquele carro, a ferrugem seria o causador. Em José abriu a porta,
José é o agente, mas em o vento abriu a porta, o vento é causador da ação de abrir a porta. Mais um par de exemplos. O sabotador afundou o navio, tem um sabotador como agente, mas a tempestade afundou o navio, tem a tempestade como causador. Mas agora é preciso uma observação. Entidades coletivas, por exemplo, elas podem ser consideradas como agentes. Então, a Marinha afundou o navio, a Marinha pode ser considerada perfeitamente como agente, porque na verdade a Marinha diz respeito a um conjunto de seres animados, seres humanos, na verdade. Já a tempestade afundou o navio, a tempestade é um causador. Outra observação importante é que em usos ficcionais, em que coisas inanimadas são usadas como se fossem animadas, nós temos claramente casos de agentes. Então, as árvores atacaram Isengard. Na história do Senhor dos Anéis, por exemplo, as árvores são entidades no filme e no livro, são entidades animadas, que andam, falam e, inclusive, lutam. Então, são agentes. No exemplo, a montanha matou o alpinista, no sentido apenas de que o alpinista estava tentando subir a montanha e que o esforço foi muito grande, a dificuldade foi muito grande e isso levou à morte dele, a montanha apenas causa, é o causador. Mas num caso ficcional em que a montanha falou com os elfos, a montanha aí está sendo humanizada, está sendo tratada como um ser animado, então ela seria um agente. Notem agora uma questão. Nos exemplos que nós apresentamos até agora, os mesmos verbos aceitam tanto o papel temático de agente quanto o papel temático de causador. Então, diante disso, nós temos a seguinte pergunta, a seguinte questão. Será que é realmente necessário distinguir entre esses dois papéis temáticos? Será que a gente precisa, de fato, de um papel temático de agente e de um papel temático de causador? Ou será que seria melhor considerá-los apenas como um único papel temático? Ou seja, a gente poderia simplesmente adotar uma definição mais ampla de agente. Agente é qualquer entidade que provoca, desencadeia uma ação. E isso serviria para tanto casos animados quanto inanimados. Bem, como resposta a essa dúvida, a gente pode apontar o seguinte. De fato, existem muitos verbos que aceitam tanto agentes quanto causadores, mas também existem verbos que aceitam apenas agentes e não aceitam causas. Então, por exemplo, o verbo matar aceitaria um agente ou um causador. Os bandidos mataram o vizinho, ou as drogas mataram o vizinho. Mas um verbo como assassinar, por exemplo, aceita apenas agente. Os bandidos assassinaram o vizinho, é uma boa sentença, mas as drogas assassinaram o vizinho é uma sentença anômala. Assassinar pede um agente, uma entidade animada como praticante da ação, não uma causa. Da mesma maneira, um verbo como demitir vai pedir um praticante animado. Então, João demitiu Pedro é uma boa sentença, a empresa demitiu Pedro é uma boa sentença, mas a crise econômica demitiu Pedro não é uma sentença muito boa, é uma sentença anômala. O terceiro papel temático sobre o qual eu gostaria de falar nesse vídeo é o papel temático de instrumento. E a definição dele é a entidade utilizada por outra para realizar uma ação. Então, uma sentença como João abriu a porta com um pé de cabra, um pé de cabra é um instrumento utilizado para realizar essa ação. Em Maria derreteu o gelo com um maçarico é um instrumento utilizado para a ação de derreter. E Jorge acionou a bomba com o celular é o instrumento usado para a ação de acionar a bomba.
Algumas observações sobre o papel de instrumento. Tipicamente, os instrumentos são introduzidos pela preposição com. Eles são argumentos, então, dessa preposição. Essa preposição é que atribui ao sintagma nominal a função de instrumento. Em relação ao restante da sentença, o instrumento é um adjunto. Então, nos exemplos anteriores, o sintagma preposicionado com a preposição com era adjunto em relação aos verbos. E a terceira observação é o seguinte: instrumentos podem concorrer na sentença com agentes. Todos os exemplos anteriores tinham instrumentos aparecendo na sentença junto com a presença de um agente. E isso é importante para a questão anterior que nós levantamos, porque essa é mais uma diferença entre agentes e causadores. Tipicamente, instrumentos podem concorrer com agentes, mas não concorrem com causadores, ou pelo menos são muito mais difíceis de concorrer com causadores. Nos exemplos na tela, João abriu a porta, pode receber um instrumento com pé de cabra. Mas uma sentença como o vento abriu a porta, que tem um causador e não um agente, fica anômala se nós acrescentarmos com pé de cabra. O vento abriu a porta com pé de cabra é uma sentença ruim. Mais alguns exemplos. Então, Maria derreteu o gelo, em que nós temos um agente, nós podemos acrescentar um instrumento e ter Maria derreteu o gelo com maçarico. Mas na sentença o calor derreteu o gelo, em que nós temos um causador, se nós acrescentarmos um instrumento, a sentença fica anômala. O calor derreteu o gelo com maçarico é uma sentença ruim. Então essa é mais uma diferença entre agente e causador que justifica a diferenciação desses dois papéis temáticos. Por fim, apesar de o instrumento ser tipicamente adjunto em relação ao predicado principal, há alguns verbos que permitem que o instrumento seja promovido ao sujeito da sentença. Então, o verbo abrir, por exemplo, permite João abriu a porta com o pé de cabra, mas também permite que esse instrumento se torne o sujeito da sentença em o pé de cabra abriu a porta. O verbo derreter permite Maria derreteu o gelo com maçarico, mas também permite o maçarico derreter o gelo, em que o instrumento utilizado por um agente passa a ser usado como se fosse o sujeito da sentença. Em suma, nós vimos então que agentes seriam entidades animadas que desencadeiam ou provocam a ação. Causadores são entidades inanimadas que desencadeiam a ação. E instrumentos são entidades utilizadas por outra para desencadear a ação. No vídeo anterior, nós já falamos sobre o que são papéis temáticos, sobre o que são predicadores e argumentos, e explicamos 3 papéis temáticos: o de agente, o de causador e o de instrumento. Neste vídeo, vamos falar sobre mais 4 tipos de papéis temáticos: o de experienciador, o de paciente, o de tema e o de objeto estativo. Vamos começar pelo de experienciador. Para entender o de experienciador, precisamos falar primeiro da diferença entre ações e estados psicológicos, ou entre verbos que expressam ações e verbos que expressam estados psicológicos. No exemplo 1, temos Maria comprou uma moto. No exemplo 2, temos o cachorro correu por todo o quintal. Tanto comprar uma moto como correr por todo o quintal são ações. São coisas que estão sendo praticadas pelo agente Maria e pelo agente o cachorro. Já em 3, José ama Maria, e em 4, cachorros gostam de crianças, nós não temos ações. Amar não é uma ação praticada por José, assim como gostar não é uma ação praticada por cachorros. O que temos nesse caso são 2 eventos, mas que não são ações, são estados psicológicos.
José experimenta o estado psicológico de amar Maria e cachorros experimentam o estado psicológico de gostar de crianças. Então nós dizemos que o sintagma nominal José é experienciador em relação a amar e o sintagma nominal cachorros é experienciador em relação a gostar de crianças. Da mesma maneira, em 5, José sabe que Luís é culpado, José é experienciador em relação a saber, e em 6, Lúcia teve medo, Lúcia é experienciador em relação a ter medo. Em todos os exemplos que vimos até agora, o experienciador era definido pelo verbo ou pelo sintagma verbal. Ele era um experienciador em relação ao sintagma verbal. Mas, como nós já tínhamos visto no vídeo anterior, substantivos também podem atribuir papel temático. E há alguns substantivos que atribuem um papel temático de experienciador aos seus argumentos. No exemplo 7, os homens temem a morte, os homens é experienciador em relação ao verbo temer, mas em 8, o temor dos homens é a morte, os homens continuam sendo experienciador, mas agora em relação ao nome, ao substantivo temor. De modo semelhante, no exemplo 9, os pais têm medo de que os filhos se machuquem, os pais é experienciador em relação a ter medo. E no exemplo 10, o medo dos pais é que os filhos se machuquem, os pais continuam sendo experienciador, mas em relação ao substantivo medo apenas, e não ao sintagma verbal ter medo. Outra observação é que papel temático é uma propriedade das expressões linguísticas. Então, quando dizemos que os pais é o experienciador, estamos falando que o sintagma nominal, os pais, é o experienciador. É essa expressão linguística que recebe esse papel temático. Vamos falar agora do segundo papel temático desse vídeo, que é o de paciente, que é a entidade que sofre o efeito de uma ação. E nesse sofrer o efeito de uma ação ocorre algum tipo de mudança de estado. Então, no exemplo 11, as crianças rasgaram o papel é paciente em relação a rasgar. No exemplo 12, Marta assou um bolo. Um bolo é paciente em relação a assar. Ele é tão paciente que antes desse evento acontecer, o bolo nem existia. Então, aqui é o máximo do sofrer o efeito de uma ação. O bolo é criado pela própria ação. E em 13 nós temos Rodolfo quebrou a jarra, em que a jarra é o paciente em relação ao verbo quebrar. Novamente, uma expressão pode ser paciente em relação a uma ação expressa por um verbo ou em relação a uma ação expressa por um substantivo. Em 14, soja é paciente em relação ao verbo plantar. E em 15, soja é paciente ainda, mas em relação ao substantivo plantação. Da mesma forma, em 16, as provas é um sintagma nominal paciente em relação ao verbo destruir, mas em 17 é paciente em relação ao substantivo destruição. Um terceiro papel temático que vamos ver hoje é o papel temático de tema, que é definido como a entidade que é deslocada por uma ação. E notem bem, ela é deslocada, mas ela não é modificada. No exemplo 18, o jovem levou flores para a namorada. Flores expressam um elemento que é deslocado, mas que não é modificado pela ação de levar. Da mesma forma, o garoto jogou a bola para o amigo. A bola é deslocada pela ação de jogar, mas não é modificada por essa ação. Da mesma maneira, Jair arremessou uma cadeira em direção ao bandido. Uma cadeira é deslocada em relação a arremessar, mas não é modificada por essa ação. Uma observação. Alguém pode levantar a questão. Mas se arremessou uma cadeira, a cadeira pode ter batido em alguma coisa e se quebrado, se espatifado, etc. Ok, mas nós estamos descrevendo não o objeto cadeira, mas nós estamos descrevendo o papel temático da expressão uma cadeira nessa frase. Nessa frase, a única ação que é expressa é a ação de arremessar. Não tem
nada que expressa a ação de quebrar, danificar, etc. Então, nessa sentença, esse sintagma só tem essa função de ser tema em relação a arremessar. Para você expressar a ideia de que houve alguma modificação com o elemento uma cadeira, você tem que fazer isso através de outra frase, outra expressão. Notem, então, que a diferença básica entre o papel temático de paciente e o papel temático de tema é a modificação. Temas não são modificados. Mas atentem bem, alguns autores podem desconsiderar essa diferença. Em alguns contextos, essa diferença pode não ser relevante. Então, os autores tratarem paciente e tema como sinônimas, considerando que são, na verdade, um único papel temático. Quando isso acontece, muitas vezes se usa indistintamente o termo paciente ou o termo tema para se referir a qualquer elemento que seja modificado ou deslocado. Então, vocês têm que estar preparados para alguma variação na terminologia. Por último, temos um papel temático que muitas vezes não é citado em todos os materiais, em todos os manuais, que é o papel temático de objeto estativo, que corresponde a uma entidade a que se faz referência, uma entidade que é o foco de atenção do evento expresso, mas nem desencadeia uma ação, nem é afetada pela ação. No exemplo em 21, por exemplo, se José ama Maria, nós já vimos que José é o experienciador, mas e Maria? Maria não é paciente porque ela não está sofrendo nenhuma modificação, e Maria não é tema porque ela não está sendo deslocada. O elemento Maria aí é apenas o foco da atenção do outro participante. Da mesma maneira, em Cachorros Gostam de Crianças, crianças não está sendo nem modificado, nem está sendo deslocado. Esse sintagma está apenas sendo o foco de atenção de outro participante do evento. Da mesma maneira, no exemplo, eu estava pensando em você ontem, você não é nem modificado pela ação, nem é deslocado pela ação. É apenas o foco de atenção do evento pensar, que é um evento, que é um estado psicológico também. O papel de objeto estativo é omitido por alguns autores e muitas vezes ele é considerado como se fosse apenas um tipo de tema, uma vez que é algo que não sofre mudança de estado. Em resumo, nós vimos hoje 4 papéis temáticos: o de experienciador, o de paciente, o de tema e o de objeto estativo. Experienciadores são entidades que experimentam o estado psicológico. Pacientes são entidades que são afetadas pela ação. Temas são entidades deslocadas, mas não modificadas pela ação. E objetos estativos são entidades referidas, mas que nem desencadeiam nem são afetadas pela ação. Olá, esse é o terceiro vídeo sobre o assunto. Nos 2 anteriores nós falamos sobre o que são os papéis temáticos, com a definição deles, e sobre alguns papéis temáticos. Falamos sobre o papel temático de agente, de causador e de instrumento. E no segundo vídeo falamos sobre o papel temático de experienciador, de paciente, de tema e de objeto estativo. Nesse vídeo vamos falar sobre mais 3 papéis temáticos: o de locativo, de fonte e de meta. A primeira coisa a percebermos é que a semelhança entre o termo local e o termo locativo faz com que muita gente associe automaticamente a ideia de que toda vez que houver um local sendo expresso na sentença, isso vai ser necessariamente um locativo. E não é verdade. Todos esses 3 papéis temáticos expressam um tipo de relação de lugar, sendo que o locativo expressa o local onde um evento, uma situação ocorre. O de fonte ou origem expressa de onde algo veio. E o de meta ou alvo expressa para onde algo vai. Então, começando com exemplos do papel temático locativo,
salientando que ele expressa um local em que um evento ocorre ou em que uma situação, um estado ocorre, nós temos exemplos como João mora em Salvador, em que Salvador é o local onde o evento de João morar persiste. O doente está na maca. A maca é o local em que o estado se passa. Né? O verbo estar é um verbo estativo. Em 3, o crime aconteceu na biblioteca. A biblioteca expressa o locativo, o local onde o crime aconteceu. E em 4, ela vendia brigadeiro na faculdade. A faculdade expressa o local em que o evento ela vendia brigadeiro acontecia. Notem que em todos esses casos nós temos o locativo sendo introduzido pela preposição em, mas o locativo é o sintagma nominal. O locativo não é em Salvador, o locativo não é na maca, não é na biblioteca e não é na faculdade. O locativo é Salvador, a maca, a biblioteca e a faculdade. Por quê? Porque nós já tínhamos visto antes que papéis temáticos são propriedades de sintagmas nominais. Então, são sintagmas nominais que são selecionados e recebem papel temático de algum outro elemento. Aqui existe alguma discussão, porque em alguns desses exemplos, claramente é a preposição em que atribui o papel temático. Esse papel temático não vem diretamente do verbo. Por exemplo, em 2, o verbo estar não pede um local. Então, a ideia de local é realmente introduzida apenas pela preposição em. Já em 1, o próprio verbo morar exige uma ideia de local como seu complemento. Então, morar não é um verbo intransitivo. Quem mora, mora necessariamente em algum lugar. Então, aqui fica a questão sobre é a preposição em que atribui o papel temático ou é o verbo morar que atribui o papel temático? De um modo geral, os linguistas vão dizer que é o verbo morar, né? Que tem algum tipo de função aí em atribuir papel temático. Fica a critério de cada um dizer se é apenas o verbo morar que está executando essa função de atribuir o papel temático locativo ou se é o verbo morar em conjunção com a preposição em, ok? E já que falamos das preposições, é bom perceber que a preposição típica do locativo é a preposição em, como nos exemplos que a gente viu. Mas nós não podemos assumir, por causa disso, que toda vez que houver em vai ser locativo. Às vezes pode não ser o caso. E também não podemos esquecer que há outras preposições que também podem expressar essa ideia de local em que algo acontece, em que um estado perdura, em que alguém está, como nas expressões prepositivas, nas locuções prepositivas dos exemplos em 5 e 6. Então, em 5, o crime aconteceu em frente ao shopping, né? Em frente a é uma locução prepositiva que vai expressar, né? Vai atribuir ao shopping a ideia de local em que um evento acontece. Curiosamente, nessa locução prepositiva, nós temos o próprio em aí presente. Só que em 6, o cachorro está atrás do muro. Atrás de é uma locução prepositiva que está atribuindo ao sintagma nominal muro o papel temático de locativo. Mas essa locução prepositiva não é formada pelo próprio em. Então, a gente pode expressar um locativo através de outras preposições ou de outras locuções prepositivas, não apenas o em. Tipicamente é o em, mas não exclusivamente. Outra coisa que é importante se dar conta é de que qualquer elemento pode ser tomado como um ponto de referência e usado como um local. Qualquer coisa pode ser transformada em um local para expressar determinada ideia. Então, mesmo pessoas ou partes de pessoas também podem ser locativas. Então, se a gente diz que o celular estava atrás de Alice, Alice é locativo. Se a gente diz que o papagaio está
no ombro do pirata, o ombro do pirata é o locativo. Se a gente diz que ele tem uma espinha bem na testa, a testa é o elemento locativo. E se nós temos o exemplo Paulo achou um caroço na perna direita, a perna direita é o locativo. Vamos falar agora sobre outro papel temático, que é o de origem, que também é chamado de papel temático de fonte. E, basicamente, esse papel temático expressa o ponto inicial de um processo ou de movimento ou de transferência. Então, nos exemplos na tela, João voltou do trabalho mais cedo. O trabalho é justamente o ponto inicial do movimento de voltar, né, nessa sentença. Está voltando do ponto inicial, que é o trabalho, para algum outro lugar. No próximo exemplo, temos Maria já chegou da praia. Então, a praia é também o ponto inicial de um movimento expresso pelo verbo chegar. No exemplo seguinte, esse vírus veio da China. A China é também o ponto de origem. Repare, ele é o ponto de origem em relação à ação de vir, ok? E em Paulo pulou do muro, o muro também é o ponto de origem desse evento de pular, é o ponto inicial desse movimento de pular. E aí, como eu falei antes, é muito comum as pessoas, né, os alunos, olharem para esses exemplos e virem, olha, a praia é um local, então isso é locativo. A China é um local, então isso é um locativo. Menos frequente seria dizer, o muro é um local, então isso é um locativo, e menos frequente ainda seria dizer, olha, o trabalho é um local. Mas ainda assim correria um risco grande de os alunos dizerem, isso aí tudo são locais. Logo, são 4 casos de locativo. Mas calma, locativo é um local tomado apenas como onde o evento acontece, não como o ponto inicial de um movimento que começa ali, mas não termina ali, vai em direção a outro ponto. Novamente, pessoas também podem servir como pontos de referência para serem o local, né, do início de um movimento ou de uma transferência. Então, João recebeu ou João ganhou esse presente da esposa, né? A gente tem aí a esposa como a origem do movimento de receber. Então, mais especificamente de uma transferência, um processo de transferência. O presente sai da posse da esposa e passa para a posse de João. Então, a esposa é a fonte desse movimento, é a origem desse movimento, dessa transferência. A Marta se afastou de Pedro, novamente, de Pedro agora é a origem desse movimento de afastar-se. E aqui é apenas movimento, né? No exemplo anterior, na verdade, era transferência. Em 17 também o bebê caminhou do pai até a mesa. O pai vai contar como ponto de origem desse evento de caminhar. Avançando um pouco, percebam que em português a preposição típica para expressar essa ideia de origem é de, em alguns casos pode ser também a partir de, uma locução prepositiva que também tem de na sua composição. Isso é diferente, por exemplo, do inglês, em que a preposição é from, é uma preposição diferente. A preposição from é diferente da preposição of, por exemplo. Em português, de expressa a fonte, a origem, mas expressa várias outras ideias também, né? É uma preposição que tem várias funções. E por causa disso mesmo, é muito comum que essa preposição de crie casos de ambiguidade, casos em que não é claro se o que o falante está usando é um de que expressa fonte ou é um de que expressa outra coisa, como posse, relação, etc. Então, no exemplo, João recebeu a encomenda da esposa, há pelo menos 2 interpretações aí. Na primeira interpretação, é a encomenda dada pela esposa, no sentido que a esposa deu a João a encomenda, e a outra maneira de descrever isso é que ele recebeu da parte dela, vindo dela, a encomenda. A segunda interpretação é que é uma interpretação em que a esposa indica a posse da encomenda, né? A dona, em certo sentido, da encomenda. Então,
e não a fonte. Então ele pode ter recebido do correio, né, a encomenda da esposa, então a encomenda que pertence à esposa, João recebeu, ou a encomenda que era destinada à esposa, João recebeu, e aí a esposa é apenas uma posse, mas ela não é fonte. A encomenda não saiu da posse dela, na verdade a encomenda ainda vai chegar na posse dela real. Em português brasileiro, principalmente, há muito essa ambiguidade, porque nós não temos uma preposição específica para expressar essa origem ou fonte do movimento. Então, por causa disso, às vezes nós temos situações ambíguas e às vezes nós temos situações em que nós procuramos tirar essa ambiguidade usando alguma outra expressão no lugar de apenas o de. Então, em português brasileiro, e daqui a pouco a gente vai falar do português europeu, em português brasileiro, se a gente diz João roubou o relógio de Pedro, esse Pedro pode ser a expressão da fonte, né? No sentido de que foi tirado de Pedro, ou Pedro pode ser o dono, simplesmente a posse, né? A ideia de posse. A mesma coisa em João comprou o relógio de Pedro. O Pedro pode ser a fonte, ou seja, pode ser com quem João comprou, ou pode ser que não foi necessariamente com quem João comprou, mas que o relógio pertencia a Pedro. Então, é bem possível acontecer alguma situação em que o relógio era de Pedro, mas foi roubado enquanto estava com outra pessoa, ou que outra pessoa pegou o relógio de Pedro e vendeu com o sem consentimento dele. Então, a gente tira essa ambiguidade em português através, muitas vezes, da expressão da mão de, ou na mão de. Então, João roubou da mão de Pedro o relógio de Ana. Então, claramente, o relógio não pertencia a Pedro. O Pedro não era o possuidor, de fato, do relógio, né? O relógio pertence a Ana, mas estava com ele, né? E aí esse na mão de Pedro não significa que estava realmente na mão. Poderia estar no bolso, poderia estar na mochila. O importante é que temporariamente estava com ele, mas pertencia a outra pessoa. A gente também pode ver isso no exemplo: João comprou na mão de Pedro o relógio de Ana. Então, na mão de Pedro indica apenas que que Pedro é a origem, né, a fonte da ação de comprar. Ele é o vendedor em relação ao verbo comprar. E o relógio tem como a posse inicial Ana. Então, Pedro, aí nesses dois últimos exemplos, claramente expressa apenas a fonte ou a origem, enquanto nos dois primeiros é ambíguo entre fonte ou posse. E aí é interessante a gente falar sobre o caso especial do português europeu, porque o português europeu resolve essa situação através do uso da preposição a, que é uma preposição que existe no português brasileiro, mas perdeu esse tipo de uso. Pelo menos é muito difícil esse tipo de uso no português brasileiro. Então, como é que se diria isso em português europeu? O João roubou o relógio ao Pedro. Em que o Pedro, introduzido pela preposição a, não expressa uma ideia de posse, mas expressa a ideia de origem desse movimento de transferência, ou de origem dessa ação de transferência que se dá através do roubo, né? Em 24 também, nós teríamos o João roubou o relógio ao Pedro. Em 24 também teríamos o João comprou o relógio ao Pedro, é mais ou menos o equivalente ao que a gente em português brasileiro diria comprou o relógio na mão de Pedro. Pedro é o vendedor do relógio, não necessariamente é o dono, né, é o possuidor. E em 25 a gente vê claramente esse uso específico do a, porque nós podemos usar ao mesmo tempo uma expressão introduzida pelo a, que vai ter a ideia de fonte, e outra expressão introduzida pela preposição para, que vai ter a ideia de outra coisa, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas em português brasileiro a gente não faz muita diferença entre o a e para, a princípio. Mas em português europeu, João comprou as flores a esta florista, para Ana. Esse a esta florista significa que foi com ela que ele comprou, que ela é a vendedora das flores. Esta florista é a fonte
e não exatamente uma ideia de posse. Por último, nós temos o terceiro papel temático, que é chamado de alvo ou meta, raramente chamado de destino, que expressa o oposto do papel temático anterior. Se o papel temático de fonte é o ponto inicial de um processo de movimento ou transferência, a meta é o ponto final de um processo de movimento ou transferência. Então, no exemplo em 26, nós temos José viajou de Salvador para Aracaju. Eu não marquei Salvador, mas vocês já sabem que Salvador, nesse exemplo, é a fonte, a origem. E Aracaju é o alvo, a meta, é o ponto final do movimento. Em 27, essa carta vai para Manaus ou para Manaus. Manaus é, novamente, o alvo desse movimento, a meta desse movimento, o ponto final. Em 28, as crianças foram para a escola é a meta, o alvo, é o ponto final do movimento, e eles correram até o farol é o ponto final, né, do movimento. Então, esses casos todos aí são de alvo ou meta. Notem bem pelos exemplos que a gente apontou que alvos e fontes, eles podem ser adjuntos ou complementos, assim como o locativo. O locativo é muito mais comum ser um adjunto, né? O sintagma preposicionado que contém o locativo geralmente é um adjunto, mas existem casos como com o verbo morar em que ele pode ser um complemento. Com a fonte a gente viu situações com o verbo roubar que pode ser um complemento, mas geralmente também é um adjunto. E com alvo e meta a gente tem algo mais equilibrado. A gente vai ver que muitos casos são do sintagma preposicionado como um adjunto em relação ao verbo, mas outros não. Outros, ele é um complemento. Então, em relação a viajar, em relação a correr, o sintagma preposicionado é um adjunto. Mas para o verbo vai, né, o verbo ir, né, em 27 a 28, o verbo ir pede uma ideia de movimento, uma ideia de destino, né, de ponto final do movimento. Então, aí, essa meta é complemento verbal. Então, e por fim, um comentário a mais sobre os alvos e metas. Os verbos bitransitivos, na maioria, exigem uma meta, exigem o ponto final de um processo de transferência. Alguns poucos bitransitivos exigem uma fonte, né? Mas, então, teríamos sempre que um bitransitivo está exigindo ou uma fonte do processo de transferência ou uma meta, um alvo do processo de transferência. A maioria deles exige alvo. Então, como no exemplo em 30, ele enviou uma carta para o irmão ou ao irmão, a um evento de envio, que é um processo de transferência, em que a carta sai da posse de um e vai em direção à posse de outro. Essa transferência pode ser física, como no exemplo em 30, mas pode ser uma transferência abstrata, uma transferência verbal, como ela contou a verdade para o policial ou ao policial. Então, contar algo a alguém é um processo de transferência, no caso aí de informação, em que o ponto final do processo de transferência é o complemento indireto, é o expresso aí por o policial. Em 32, ela repassou a mensagem para o comandante ou ao comandante, é o mesmo caso que em 31. E em 33 ela disse isso para o jornalista ou ao jornalista. Nós temos novamente um processo de transferência de informação, no caso, com um ponto final, que é um alvo, né, uma meta, e é expresso pelo objeto indireto. Em suma, para terminar o vídeo, locativos expressam o local em que um evento ou uma situação ocorre. Fontes expressam o ponto inicial de um processo de movimento ou de transferência. E as metas expressam o ponto final de um processo de movimento ou de transferência. Olá, pessoal! Este é o quarto vídeo sobre papéis temáticos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os papéis temáticos de agente, causador, instrumento, paciente, tema, objeto estativo, experienciador, locativo, fonte, também chamado de origem, e alvo, também chamado de meta. Se você não viu os vídeos anteriores, os links vão estar na descrição.
Nesse vídeo nós vamos falar sobre o papel temático de beneficiário. O papel temático de beneficiário ou benefactivo corresponde a um sintagma que descreve uma entidade que é beneficiada ou prejudicada por um evento. Em por exemplo, João fez um bolo para Maria. João é o agente do evento. Um bolo é o paciente do evento, é o elemento que é modificado pelo evento. E Maria é o beneficiário desse mesmo evento. O evento de fazer um bolo foi realizado em benefício dela. Notem que essa sentença tem duas interpretações possíveis. Na primeira interpretação, João fez um bolo para entregar a Maria em algum momento. A entrega do bolo pode já ter acontecido, pode acontecer no futuro, ou pode até mesmo nunca acontecer. Mas a intenção do ato de fazer o bolo foi entregar a Maria em algum momento. Na segunda interpretação, João fez o bolo no lugar de Maria. Ou seja, Maria é quem precisava fazer o bolo, a tarefa era de responsabilidade dela, mas por algum motivo, João fez esse trabalho por ela no lugar dela. Nas duas interpretações, o sintagma nominal Maria designa uma entidade que é beneficiada pelo evento praticado por Pedro. Mas notem que esse caso já começa a gerar dúvidas, porque na primeira interpretação, aquela em que o bolo futuramente será entregue a Maria, alguém pode imaginar que Maria seria um alvo, seria uma meta, ao invés de um beneficiário. Nós vimos no vídeo passado que metas são o ponto final de um processo de movimento ou de transferência. Então, se nessa interpretação existe uma intenção de transferência para Maria, alguns linguistas podem defender que essa primeira interpretação corresponde a um papel de alvo ou de meta, ao invés de um papel temático de beneficiário. Seria bom vocês perguntarem ao seu professor como é que ele analisa essas duas interpretações. Se ele considera que essas duas interpretações são beneficiários, são benefactivos, como eu considero, ou se ele faz uma separação entre a primeira interpretação ser alvo e a segunda ser beneficiário. Eu considero que a melhor análise é juntar as duas interpretações como beneficiário pelo motivo que eu comentei antes. Essa entrega a Maria, na primeira interpretação, é meramente possível. O evento em si não é um evento de transferência. O evento é um evento de fazer um bolo. Fazer um bolo não é um evento de movimento, não é um evento de transferência. Então, uma transferência do bolo para Maria seria um outro evento que não está sendo descrito de fato nessa frase. Na sentença 2, Pedro abriu a porta para a irmã, nós temos apenas a interpretação de ação feita no lugar de outra pessoa, não de uma possível futura transferência da porta para a irmã. Nessa frase, nós temos Pedro como o agente, a porta como o tema e a irmã como beneficiário ou benefactivo. Em 3, Maria cozinhou para um batalhão. Maria é o agente e um batalhão é o beneficiário do evento. Novamente, nós temos duas interpretações aqui. Mas a interpretação mais saliente talvez seja aquela em que Maria cozinhou algo para servir de alimento para um batalhão, e não que ela cozinhou no lugar do batalhão. Ainda assim como em nas duas interpretações nós temos o papel temático de beneficiário para o sintagma um batalhão. Em 4, João comprou um presente para a esposa. Nós temos a mesma ambiguidade de que João pode ter comprado algo para dar à esposa ou pode ter comprado algo no lugar da esposa. Por exemplo, a esposa de João queria comprar um presente para uma amiga aniversariante, mas não tinha como ir à loja naquele dia,
Então o marido foi à loja no lugar dela e comprou o presente no lugar dela. Assim como no exemplo em 1, nas duas interpretações nós temos benefactivo. E por fim, em 5, Darcy fez isso por Elizabeth. No sintagma nominal Elizabeth seria o beneficiário da ação de fazer isso. E aqui não há ambiguidade. A interpretação é de fazer isso no lugar de alguém. Notem que nos casos anteriores nós tínhamos a preposição para, introduzindo o benefactivo. Aqui temos a preposição por. Os casos mais típicos de benefactivo são quando podemos fazer uma paráfrase com a preposição por. Mas esses dados, de 1 até 5, mostram que em português as duas preposições, tanto para quanto por, podem ser usadas para expressar esse papel temático. Quem estuda inglês, por exemplo, pode notar que nessa língua a preposição tipicamente usada para benefactivo é for, como em 6, Darcy did it for Elizabeth, e não to. A preposição to, em inglês, geralmente é associada ao papel temático de alvo ou meta. Notem também que, apesar do nome do papel temático ser beneficiário ou benefactivo, a ideia de benefício aqui é no sentido mais genérico possível, incluindo situações em que a ação é feita em malefício de uma entidade. Assim, uma sentença como 7, Pedro preparou uma armadilha para José, pode significar que a armadilha é para ser usada contra José ou ser usada pelo próprio José. No primeiro caso, a intenção da ação é claramente prejudicar José. José seria a vítima da armadilha. No segundo caso, a intenção é favorecer José, pois Pedro está fazendo por José, fazendo para ajudar José. Digamos, por exemplo, que José precise de uma armadilha para capturar um javali, mas não saiba como fazer tal armadilha, então Pedro prepara essa armadilha por ele, no lugar dele. Nas duas interpretações, José é chamado de benefactivo ou beneficiário da ação de preparar a armadilha. Benefactivo ou beneficiário, então, são termos técnicos da linguística para esses casos, ainda que eles sejam imprecisos se fossem ser usados no dia a dia. Talvez o melhor fosse procurarmos um termo que fosse neutro em relação à ideia de benefício e à ideia de malefício. Mas é difícil achar esse termo. Então, ficamos apenas com o termo benefactivo ou beneficiário mesmo para abranger as duas situações. Outra observação. Em todos os exemplos vistos até aqui, o papel temático de beneficiário é atribuído em um adjunto adverbial na forma de um sintagma preposicionado. Lembre-se, o papel temático em si é atribuído ao sintagma nominal. Mas nesses exemplos, o sintagma nominal está dentro de um sintagma preposicionado e esse sintagma preposicionado funciona como um adjunto do verbo, adjunto verbal. A situação típica de beneficiários é essa, dentro de um adjunto verbal no formato de um SP. Como o sintagma nominal nesses exemplos acontece no adjunto, isso significa que ele não é selecionado diretamente pelo verbo, ele não é um argumento do verbo. Ele é um argumento da preposição, ele é selecionado pela preposição. Sendo assim, o atribuidor do papel temático não é o verbo, mas sim a preposição para e a preposição por é quem está atribuindo o papel temático ao sintagma nominal nesses exemplos. Mas há alguns autores que dão exemplos de benefactivos que seriam argumentos diretos do verbo. Seria um argumento interno ou o argumento externo. Poderiam ser o objeto direto ou o sujeito de uma sentença. Em 8, por exemplo, Maria ganhou um presente.
Alguns apontam que Maria é o benefactivo do evento de ganhar. De fato, Maria tem toda a cara de ser argumento externo do verbo ganhar, que é promovido à função de sujeito da sentença. Tipicamente, argumentos externos são ou agentes, ou causadores, ou experienciadores. Mas nenhum desses papéis temáticos parece se aplicar a Maria nessa frase. Ela não é a agente da ação, ela não causa a ação, e ela não está experienciando uma situação psicológica. Ganhar não é uma situação psicológica. Também não faz muito sentido classificar Maria como paciente, como tema ou como locativo. Nesse caso, benefactivo parece ser de fato a melhor classificação. Então nós temos pelo menos alguns casos em que um sujeito pode ser um benefactivo, pode ser um beneficiário. Neste vídeo, vamos falar sobre as diferenças entre os papéis temáticos de alvo e de benefactivo, com ênfase em alguns casos problemáticos. Quando falamos sobre os papéis temáticos de alvo ou meta e de benefactivo ou beneficiário, vimos basicamente 3 tipos de situações. O primeiro caso é o de adjuntos ou complementos oblíquos de verbos de movimento. O segundo caso é de objetos indiretos de verbos bitransitivos. E o terceiro caso é o de adjuntos de verbos transitivos ou mesmo de intransitivos. Os 2 primeiros casos são tipicamente alvos, são pontos finais de uma ação de movimento ou transferência. O terceiro caso é tipicamente benefactivo, é a entidade que é beneficiada ou prejudicada pela ação. Nos exemplos 1 e 2, temos o primeiro caso, adjuntos de verbos de movimento. Em 1, Pedro foi ao cinema. O cinema, dentro do adjunto, é o ponto final do movimento. Em 2, José viajou para Aracaju. Aracaju é o ponto final do movimento. São ambos alvos ou metas. Nos exemplos em 3 e 4, temos o segundo caso, objetos indiretos de verbos bitransitivos. Em 3, ele enviou uma carta para o irmão. O irmão, dentro do objeto indireto, é o alvo, o ponto final do movimento ou da transferência da carta. Em 4, ela disse isso para o jornalista. O jornalista, dentro do objeto indireto, é o alvo, é o ponto final do processo de movimento de transferência, com a ressalva de que aqui é uma transferência abstrata e não uma transferência física. Já nos exemplos 5 e 6, temos o terceiro caso, adjuntos de verbos transitivos. Em 5, João fez um bolo para Maria. Fazer não é um verbo bitransitivo. Pede apenas um objeto direto. Para Maria, então, é o adjunto. E dentro desse adjunto, o sintagma nominal Maria é o benefactivo. Da mesma forma, em 6, João comprou um presente para a esposa. Comprar não é um verbo bitransitivo. Pede apenas o objeto direto. Para a esposa é o adjunto, e a esposa dentro desse adjunto é o benefactivo. Mas, como eu citei em vídeos anteriores, existe muita variação na literatura linguística quanto à classificação dos papéis temáticos. E às vezes vocês podem encontrar casos do segundo tipo, com objetos indiretos de verbos bitransitivos, sendo classificados como benefactivos, ao invés de sendo classificados como alvos. Por exemplo, no livro Novo Manual de Sintaxe, os autores dão apenas uma lista curta com somente 6 papéis temáticos e apenas um exemplo para cada papel. Eles não citam vários dos papéis temáticos que vimos nessa série de vídeos. Não citam, por exemplo, alvo nem fonte. Para o caso de beneficiário, eles dão apenas o exemplo em 7. O João deu flores para Maria, em que a Maria seria beneficiária na classificação deles. Notem que esse é um dado de objeto indireto de verbo bitransitivo, assim como os dados em 3 e 4. A rigor, esse dado deveria ser classificado como alvo ou meta, mas os autores colocam como beneficiário, provavelmente considerando que
Se algo é dado a Maria, então Maria está se beneficiando da ação de dar. Há uma lógica nessa classificação. Ela faz sentido. Porém, ela levanta algumas questões. Primeiro, nesse exemplo, essa ação de dar flores é essencialmente uma ação de transferência. Logo, o sintagma Maria também representa o ponto final da transferência. Fica a pergunta: será que os autores não fazem diferença entre ponto final de movimento e entidade beneficiada? Será que eles estão juntando os dois papéis temáticos em um único papel? Ou seja, ao invés de haver alvos e haver beneficiários, será que eles estão juntando tudo no mesmo papel temático nessa classificação? Por esse critério, como é que ficariam os exemplos como os que vimos nas frases 1 e 2, com adjuntos de verbos de movimento? Se não existe a categoria de alvo, em que papel temático eles se encaixam? Não dá para classificá-los como benefactivos, pois a ação não beneficia o local, que é o ponto final do movimento. Haveria uma lacuna, então, para esses casos. Ou será que os autores mantêm a diferença entre alvo e benefactivo, mas todos os objetos indiretos de bitransitivos são classificados como benefactivos, enquanto os adjuntos de verbo de movimento continuam sendo alvos? Ou seja, exemplos como 1 e 2, vistos anteriormente, continuam sendo alvos, mas 3 e 4 passam a ser vistos como beneficiários, ao contrário de como analisamos. Ou ainda, será que eles não estão classificando todos os objetos indiretos como benefactivos, mas apenas alguns desses objetos indiretos a serem vistos caso a caso? Nessa situação, o objeto indireto de dar, de enviar, etc., poderia ser benefactivo, enquanto o objeto indireto de dizer, contar, etc., seria alvo. Essa seria uma possibilidade de análise. Qual é exatamente o critério utilizado por eles? Não dá para saber, pois os autores não dão informações suficientes sobre essa classificação adotada. Eles dizem explicitamente que não é o objetivo deles chegar a uma lista completa dos papéis temáticos, mas apenas discutir algumas questões sintáticas associadas à semântica. Então, não dá para se basear na classificação deles. Outro livro, agora um dedicado especificamente à semântica lexical. O Manual de Semântica de Márcia Cansado também analisa como benefactivo um exemplo semelhante a esse em 7. No exemplo 8, João deu um presente para Maria, a autora diz que Maria é um benefactivo. Novamente, temos um objeto indireto de um verbo bitransitivo. Mas vale a pena notar que, novamente, não é qualquer verbo bitransitivo, mas especificamente o verbo dar, assim como no exemplo em 7. Além disso, a autora dá uma lista muito mais ampla de papéis temáticos e cita inclusive os de alvo e de fonte. E no exemplo, em 9, João contou piada para os amigos, a autora considera que os amigos é um alvo, exatamente como fizemos aqui, apesar de termos o objeto indireto de verbo bitransitivo, assim como em 8. Então, nesse livro, alguns objetos indiretos de verbos bitransitivos são alvos, outros são beneficiários. Qual é, então, o critério utilizado para diferenciar os dois papéis temáticos? O livro não deixa claro, mas pelos exemplos, parece ser que, quando há uma transferência física, como em dar um presente, teríamos, na verdade, um beneficiário. Porém, quando a transferência é meramente abstrata, como em contar piadas, teríamos um alvo ou meta. Mas, repito, parece que o critério é esse para a autora, mas não dá para ter certeza. Diante disso fica a questão: esse é o critério que é adotado amplamente? Não, não é. Por exemplo, existem pesquisas sobre as diferenças entre objetos indiretos de bitransitivos e adjuntos benefactivos, como os citados no começo do vídeo. Esses dois tipos de elementos são chamados de casos dativos. E muitas pesquisas
sobre a diferença entre esses dois elementos assumem essa classificação que propusemos nesse vídeo e nos anteriores, de que os objetos indiretos de bitransitivos são sempre alvos e os adjuntos com as preposições para e por são benefactivos. Mas aqui vamos aproveitar para reforçar algo importante que eu já mencionei no primeiro vídeo dessa série. Esses dados mostram que a classificação dos papéis temáticos apresenta alguns problemas. Há muitos casos que são perfeitamente transparentes e não geram dúvidas. E há outros casos que geram várias dúvidas. Em 10, João matou Pedro, não há dúvida alguma de que João seria o agente e Pedro seria o paciente. Mas há outros casos em que um sintagma cai em mais de uma definição ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, de classificar um pronome em primeira, segunda ou terceira pessoa. Nessas situações, as categorias são inteiramente excludentes. Se o pronome for de primeira pessoa, automaticamente não é de segunda nem de terceira pessoa. Mas as classificações semânticas quanto ao papel temático muitas vezes não são excludentes. Numa mesma sentença, a depender da definição que damos aos papéis temáticos, um mesmo sintagma nominal pode cair em mais de uma definição. Em 11, por exemplo, João se matou. João é ao mesmo tempo agente e paciente, já que ele é a pessoa que mata e é também a pessoa que morre. Aqui a solução até que é fácil. O sintagma João é o agente e o pronome reflexivo si é o paciente. O referente da palavra João e o referente do pronome si são a mesma pessoa no mundo, mas os papéis temáticos são fenômenos linguísticos, são atribuídos a expressões linguísticas, não a pessoas. Então esse caso não é tão problemático assim. Mas em 12, João caminhou até o parque. João é o agente da ação, mas o próprio João também é um elemento que é deslocado pela ação. Ele é o elemento movimentado até o parque. Isso significa que João, além de ser o agente dessa ação, é também o tema dessa ação? E ele recebe, então, dois papéis temáticos do mesmo verbo caminhar? Talvez, mas a maioria das teorias sobre papéis temáticos assume que o sintagma recebe apenas uma função semântica, um papel temático do seu predicado, não dois. Então, essa análise é incompatível com a maior parte das teorias sobre papel temático. Mais um exemplo. Em 13, João enviou os convites para os amigos. João, novamente, é claramente o agente da ação, mas aqui também temos um processo de transferência ou movimento. Enviar é uma ação de transferência, os convites é o tema, é o objeto deslocado nessa transferência, mas se existe um movimento que começa em João e termina em os amigos, João não seria a fonte desse movimento, não seria a origem desse movimento? Então João deve ser classificado como agente ou como origem? Ou pior, como ambos? Nós costumamos ignorar esses casos em que mais de uma classificação poderia ser aplicada. Nesse exemplo especificamente, tendemos a considerar que agente é uma noção mais relevante, especialmente se associada à função sintática de sujeito, e classificamos João nesse tipo de frase como agente. Além disso, deixamos o papel temático de fonte e origem ligado diretamente a certas preposições como de e from. E usamos então isso como critério. Não é introduzido por de, então não é origem. Mas notem que esse é um critério adicional que inventamos sem incluir na definição dos papéis temáticos de agente, de origem, etc. Afinal, a ideia é que o papel temático seja uma noção semântica, não sintática. A forma sintática como os papéis temáticos se manifestam é importante, mas não faz parte da definição semântica. A forma sintática deveria ser considerada uma consequência de como a semântica interage com a sintaxe. Não deveria ser parte da definição semântica. Então, por exemplo,
identificar que o papel temático de origem pode ser introduzido através de uma preposição como de é importante, mas isso não significa que isso deveria excluir automaticamente qualquer outro tipo de atribuição desse papel temático. Ele poderia ser atribuído em outras posições. Mas notem, isso tudo mostra um problema real das classificações em papéis temáticos. Há vários casos em que mais de um papel temático poderia ser associado ao mesmo sintagma, na mesma frase, na mesma interpretação da frase. Por causa de problemas como esse, há autores que propõem reformulações enormes de toda a maneira de se olhar para os papéis temáticos. Há propostas de simplesmente abandonar inteiramente a noção de papéis temáticos, como se fosse um fenômeno irreal. Há, por exemplo, um livro chamado Lexical Semantics Without Theta Roles, Semântica Lexical sem papéis temáticos. E há propostas também de reduzir todos os papéis temáticos a apenas 2 grandes papéis temáticos, que seriam, eles sim, mutuamente excludentes. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Para terminar, o importante aqui é, se você for um pesquisador iniciante que vai lidar com papéis temáticos, você precisa estar ciente desses problemas e tomar decisões sobre qual abordagem você vai adotar, procurando ser consistente com a sua decisão, mesmo que isso contrarie alguma classificação anterior específica. Mas, é claro, argumentando em favor da sua decisão. Se você for um estudante, você precisa saber como o seu professor está lidando com esses casos ambíguos, sabendo que, muitas vezes, o seu professor vai simplificar a questão por motivos didáticos e vai fugir dos casos mais problemáticos, novamente, por razões didáticas. Dito isso, ficamos por aqui. Eu continuo recomendando a análise que eu defendi nos vídeos anteriores e no começo desse vídeo, mas vocês já estão cientes de alguns problemas que existem na classificação em geral de papéis temáticos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.